Saúdo os irmãos com a graça, a paz, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Estamos caminhando no nosso curso. O André, ontem, a hora que foi dar os avisos finais, fez uma contagem das aulas que eu não entendi direito, mas seria mais ou menos o seguinte: no primeiro módulo nós vimos 14 aulas, e hoje nós vamos gravar a quarta do segundo, totalizando 18 aulas do nosso curso, se Deus quiser. Se correr tudo bem, a gente concluir a gravação. Tem sido, assim, abençoado. Agradeço aos irmãos que têm dado retorno para nós, palavra de ânimo, palavra de regozijo, saber que não estamos sozinhos nesta peregrinação, não estamos sozinhos na compreensão da esperança que está presente em toda a palavra de Deus e de uma maneira bastante especial no livro do Apocalipse, principalmente nesses tempos difíceis que vivemos. Nós estamos no capítulo 5, hoje nós vamos estudar do capítulo 4 até o 8. Semana passada nós fizemos a leitura do capítulo 1 de Hebreus, que, pela nossa compreensão, é uma introdução a esta preparação que está acontecendo no céu, uma preparação para o juízo de Deus. Então, nós vamos fazer a leitura hoje do capítulo 5 do Apocalipse, valendo já como uma revisão dos 3 primeiros versículos que nós vimos na semana passada. Apocalipse 5 diz assim a palavra do Senhor: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro, por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino, sacerdotes e reinarão
sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que nelas há, está dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram, e nós também dizemos amém. Perceberam como que o Apocalipse é a revelação da esperança que há em Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador? Deus está no trono e tem o rolo na mão direita. Quem será digno de pegá-lo e de abrir-lhe os selos? Ninguém foi encontrado digno, seja no céu, seja na terra, seja debaixo da terra. Deus está referindo-se àqueles que estão lá, àqueles como nós que esperamos e àqueles que, principalmente nesse tempo de pandemia, tem marcado a nossa história e que foram chamados pelo Senhor conforme o seu santo decreto. Ninguém. Abraão, Moisés, Isaque, Jacó, Davi, Mateus ou Marcos, Lucas ou João, ninguém foi encontrado digno sequer de olhar para o livro, inclusive os anjos, inclusive os serafins, os querubins, os 24 anciãos e os 4 seres viventes que estão diante do trono. Ninguém foi encontrado digno. João, então, experimenta uma clara percepção do que significa ninguém ser encontrado. Se esta situação perdurasse, o que poderia acontecer? Poderia não. O que aconteceria? Todos seríamos condenados. Todos seríamos condenados. E qual é a reação de João? E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. João chorava muito ao perceber a nossa condição. João chorava muito ao perceber a condição humana. E perceber a condição humana é revelação de Deus. Com o nosso coração caído, nós temos muita dificuldade de percebermos a nossa condição de pecadores, a nossa condição de caídos. Louise Brunet,
numa entrevista com Márcio Taz, estava falando sobre a violência doméstica. Ela foi vítima da violência doméstica. O ex-companheiro dela deu-lhe uma surra lá em Nova York e ela saiu dessa surra totalmente machucada, com o rosto deformado e 4 costelas quebradas e feridas imensas na alma. E ela denunciou. Homem riquíssimo, poderosíssimo, foi denunciado por ela. E ela foi muito criticada por alguns, e pasmem, por mulheres. E na conversa com o Taz, ela chegou à conclusão do seguinte, falou, olha, hoje, sabe o que é que eu penso? Porque ela continua trabalhando na conscientização das mulheres sobre a importância de não se calarem diante da violência dentro de casa. E a conclusão que ela chegou é que a maioria das mulheres que passam por esse problema não tem consciência de que estão sendo violentadas. É muito difícil enxergarmos a nossa condição. Diante da pandemia, por exemplo, nós temos todo tipo de posicionamentos, todos os tipos de ideias, de reações, inclusive até reações violentas. Acreditamos que por essa dificuldade. E aqui nesse verso 4, Deus nos revela claramente as consequências do pecado sobre a civilização humana, sobre a humanidade, que repercutiu em toda a criação. Ninguém foi encontrado digno. E João chora. E João chora. Aí o que acontece? Vem a boa nova. Um dos 24 anciãos acalma João. Mas não é aquela fala que o pastor Obadias estava trazendo ontem na discussão, no estudo do Salmo, não. Que muitas vezes as pessoas chegam na gente e falam assim, chora não, para de chorar, porque incomoda. Porque quando nós vemos um semelhante, como estava João, desesperado, deprimido, triste, diante da sua realidade, incomoda, gera um mal-estar terrível. Mas um dos 24 anciãos acalma João e diz para ele assim, verso 5, todavia um dos anciãos me disse, não chores, e diz por quê? Que João não precisava ficar naquele estado. Provavelmente João tenha ficado naquele estado de prostração, de choro, de depressão, por mais de mês ali em Pátimos, tendo sido arrebatado espiritualmente para o céu. Não chores. Por quê? É a pergunta que não quer calar. Por que eu não preciso chorar? Por que não há necessidade de choro nessa hora? Aí o ancião responde ao coração de João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo, venceu na cruz do Calvário e resolveu o problema, João. Ao morrer na cruz do Calvário, conforme vimos a semana passada em Hebreus 1, o Cordeiro pôde pegar o livro, pôde assentar-se à direita do Pai e intercede por nós como sacerdote, como sumo sacerdote eterno, pertencente à ordem de Melquisedeque. Não há necessidade de pânico, João. Não chores. Por que tristeza diante do poder de Deus, que ressuscitou ao seu Filho que foi morto na cruz do Calvário e que em breve será demonstrado plenamente, definitivamente e eternamente. Não chore, calma. Há alguém digno. Há alguém que pode sim pegar o livro, desatar-lhe os selos. Há alguém que tem autoridade para pegar o livro, desatar-lhe os selos e abrir-lhe. O que significa ter a história na mão. Ao contrário do que os historiadores pensam, que a maioria dos historiadores vê a história da humanidade como uma história que acontece em ciclos. Não, ela é linear. Ela teve um princípio. Deus criou. Houve uma queda. O filho morreu e ressuscitou, e agora tem a autoridade para pegar o livro. É digno de pegar o livro. E vejam bem vocês, então, nós temos, a partir daí, um Deus que chega até nós e diz, não chores. Em Apocalipse 7,13, então um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Não chores. Em Lucas 7,13, Jesus Cristo, diante do quadro terrível e muita gente rindo dele, da menininha morta, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore, falando para a família. E todos choraram e a prantearam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Ela não está morta, mas dorme. Não chore. O cordeiro, João, parece que esteve morto. João vendo o cordeiro dilacerado. Mas vive, não chore. E muitas vezes, quando falamos isso, da mesma forma que aquela multidão que rodeava Jesus, que o acompanhou até aquela casa, muitos riem, muitos acham engraçado, mas Cristo vive. Não chores. O mundo está do jeito que está, não chores, porque Cristo vive. E esta é a razão, este é o sentido da nossa vida. E é interessante que Jesus recebe 2 títulos.
Primeiro, o leão da tribo de Judá. Depois, a raiz de Davi. Em Gênesis, nós vamos encontrar Gênesis 49, 9. Judá, isso Jacó profetizando, né? É um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Vai cutucar a onça com vara curta? Quem tem coragem de acordá-lo? Em Jó 10,16, Javé é apresentado como leão. Se mantenho a cabeça erguida, ficas à minha espreita como um leão. E de novo manifestas contra mim o teu poder tremendo. Quem João via o cordeiro que parecia ter estado morto, também apresenta um poder tremendo que venceu a morte, tragada foi a morte pela vitória. Isaías 31, 4, assim me diz o Senhor, assim como quando o leão grande, que Lewis traduziu em Aslan, o leão grande ruge ao lado da presa, e contra ele se junta um bando de pastores, e ele não se intimida com os gritos deles, nem se perturba com o seu clamor. Jesus não se perturbou com a risadaria, as piadinhas e as chacotas da multidão, que até hoje fazem do nome dele motivo de piada. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para combater nas alturas no Monte Sião. Ainda em Jeremias 50, 44, assim como o leão que sobe da mata do Jordão em direção aos pastos verdejantes, subitamente eu caçarei a Babilônia para fora de sua terra. Quem é escolhido que designarei para isso? Quem é como que eu que possa me desafiar? E que pastor pode me resistir? Oséias 5,14. Pois serei como um leão para Efraim, como um leão grande para Judá. Eu os despedaçarei e irei embora. Eu os levarei sem que ninguém possa livrá-los. Javé, como o leão no Antigo Testamento. Amós 3,8. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Jesus, o leão e a raiz de Davi. Isaías 11:1. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Em Mateus 9:27, saindo Jesus dali, 2 cegos seguiram clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus Cristo, a raiz e a descendência de Davi. Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Perceberam, meus irmãos? João olha e vê um cordeiro como que tivesse
estado morto, mas também vê um leão. Um leão poderoso, um leão forte. Aí, no verso 6, nós temos o nosso terceiro nisso vi. Lembram? E essa visão de João nos leva à parte central do capítulo. João vê um cordeiro em pé que parecia estar morto. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres. Opa, peraí, então já não é um cordeiro mais, já é um carneiro criado. E bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Uma bela combinação de metáforas. O leão é o cordeiro que venceu. Não por poder militar, mas por meio de sacrifício pascal. Ágape, amor sacrificial. Não foi pela força. Foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando o Cordeiro morreu na cruz para lavar dos nossos pecados, ele tornou-se o leão da tribo de Judá. Um paradoxo. A cruz é a essência para todo o poder espiritual contra o mal. O grande paradoxo do cristianismo. A vitória vem de aparente derrota. Quando você vê alguém querendo mostrar força, desconfie. Quando você vê alguém com muitas bravatas e, olha, está longe, muito longe dos caminhos do Senhor, porque a cruz é a essência do Evangelho. Você quer me seguir? Disse Jesus. Toma a tua cruz, porque naquele momento, eu que o diga, naquele momento em que uma pessoa como eu, como um touro indomado, quer engrossar o pescoço, quer engrossar a voz, quer resolver as coisas no braço, aí ouve, como eu tenho ouvido ao longo da vida, uma vozinha dizendo assim: Estevão, você quer realmente me seguir? É hora de você tomar a tua cruz. E nós temos uma tendência muito grande em olharmos ao redor e mapearmos aqueles que estão nos perseguindo e que estão nos deixando naquele estado. Aí ouvimos ainda a voz, porque nós já estamos aos pés da cruz, a nos dizer: Estevão, tira a trava dos teus olhos, porque depois que você tirar a trava dos teus olhos, você vai ter condições de enxergar o cisco que está atrapalhando a visão do teu próximo. É um paradoxo. A vitória vem da morte, a vitória vem do sacrifício deliberado, da morte sacrificial na cruz do Calvário. Na realidade, tem muita gente que tem medo do Armagedon, né? Aliás, as pessoas hoje em dia têm medo de tudo, né?
Eu vi um médico falando sobre a Covid, um médico, puxa vida, eu fiquei bobo de ver o testemunho dele. Mas ele dizendo o seguinte, o mais terrível da Covid, ele está na linha de frente, é que há uma conjugação perversa entre medo e solidão. A pessoa é isolada e fica diante da morte. Mas muita gente tem medo do Armagedon, a batalha final. Na verdade, o Armagedon nada mais é que um ato final e meio que desesperado de desafio de Satanás e seus seguidores. A vitória já foi ganha, gente. Creiam nisso em nome de Jesus. O triunfo de Jesus Cristo foi na cruz. A verdadeira batalha, a batalha mais difícil, tão terrível, que o sol se escondeu, foi na cruz. E ela foi ganha. E Satanás exposto à ignomínia. E o que nós estamos vendo nesse texto? O leão transforma-se num cordeiro. Que leão? O leão da tribo de Judá. Jesus Cristo. Que se torna num cordeiro pascal. O cordeiro que João vê e que parecia ter estado morto. Que é novamente transformado em um carneiro vencedor que tem 7 chifres. O chifre simboliza, nós já vimos isso anteriormente, na linguagem apocalíptica, os chifres representam poder. E nós vimos em Hebreus de 1 a 4, a semana passada, que a autoridade que Jesus recebeu não é porque ele criou e sustenta o mundo pela palavra. Não. É porque ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário e venceu. Há aqui novamente um quiasmo, lembra que ele vai e vem? Leão, cordeiro morto, carneiro vencedor, que é um paralelo com o leão da tribo de Judá. E João, em estado de êxtase, porque ele estava sofrendo muito, e de repente um dos 24 anciãos chega para ele e diz para ele o seguinte: João, não é nada do que você está pensando. O cordeiro venceu. O leão da tribo de Judá pode sim pegar o livro e desatar-lhe os selos. O carneiro que você está vendo com 7 chifres tem poder, tem autoridade, é digno de receber o livro da mão daquele que está sentado no trono. E é interessante a gente prestar um pouquinho mais de atenção na cena, porque o cordeiro meio que está no centro do trono. Os 4 seres viventes no meio dos anciãos. Perceberam a cena? Ele parece estar no centro da ação. Ele veio e pegou o rolo. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres. Cordeiro não tem chifre, mas carneiro tem. Bem como 7 olhos. Quando o cordeiro foi pregado na cruz do Calvário, ele não tinha 7 chifres. Ele se esvaziou de
todo poder e glória, e morreu no nosso lugar. Porque uma palavra dele ali fulminava com tudo quanto é principado e potestade que estava acusando e atormentando a ele. Legiões e legiões. O dia virou noite. Fulminava ali aquela guarda pretoriana, aquela guarda ali que estava todo mundo ali espetando Jesus. As autoridades romanas. Fulminava todo mundo. Mas ele era um cordeiro. Como um cordeiro indo para o matadouro. Bé, bé. E venceu, porque morreu. Porque não demonstrou força, não demonstrou poder, não demonstrou glória e majestade. Ele tinha 7 chifres, mas agora ele já está no céu. Ele foi morto e sepultado, mas ressuscitou ao 3º dia e ao 40º subiu aos céus. E está na hora dele receber do Pai a autoridade que o Pai reservou única e exclusivamente para ele, para o Filho unigênito do Pai. E ali, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, seres celestiais, como vimos, de alta estirpe, em torno do Cordeiro, como que dando as boas-vindas, como que em atitude de gratidão, como reconhecimento da glória e da majestade daquele que foi obediente e humilde até a morte, e morte de cruz. É o que o texto está dizendo. Há um contraste com a corte imperial romana. Há um contraste, por exemplo, com a corte imperial inglesa, que é a nossa mais conhecida. E as pretensões a um governo universal, a hegemonia, poder hegemônico, que mostram-se pálidas diante do reino de Deus e do seu Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se a cena de um casamento imperial lá em Londres mexe com o nosso inconsciente coletivo, é uma prova do quanto nós somos apegados a esse mundinho caído e efêmero. Ali, o que João está vendo é o verdadeiro trono e é o verdadeiro Rei dos Reis e é o Cordeiro sendo glorificado e recebendo do Pai o livro, que ninguém foi digno nem de olhar para ele. A imagem principal do Antigo Testamento é a do Cordeiro Pascual. Moisés escreveu acerca disso, né? E nós podemos, eu estou meio perdido aqui, só um minutinho, irmãos, eu vou encontrar o Cordeiro Pascual. Êxodo 12, a partir do verso 3, alguns versículos selecionados que testificam o quanto Jesus cumpriu a lei, os profetas e os salmos. Êxodo 12, 3 diz assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa.
E qual foi o cordeiro que Deus separou para a humanidade? O Filho. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Provavelmente naquele dia terrível em que Jesus foi crucificado, sexta-feira de Páscoa, estava subindo o maior cheirão de carne assada em Jerusalém. E os tanques no templo cheios de sangue. Passem então, verso 7, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Esse é o princípio da libertação. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagou o preço com o seu sangue derramado e nos libertou das amarras, da escravidão, do pecado, da morte, porque o salário do pecado é a morte. Essa imagem combina as imagens do sacrifício pascual com a do servo sofredor descrita por Isaías. Nós temos em Isaías 53, verso 7, assim escrito na palavra de Deus: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Não existe cena mais paradoxal do que esta na história do cosmos. Alguém tornando-se leão, sendo cordeiro sacrificado de bico calado, obediente, humilde. Quem estava sendo sacrificado era o Criador dos céus, da terra e de tudo o que nela há. O sustentador, o provedor, pela sua palavra. A imagem do Cordeiro é a chave de todo o livro. Ele no livro do Apocalipse, o título de Cordeiro atribuído a Jesus Cristo aparece 29 vezes. E na maioria das 29 referências ocorrem passagens de adoração mais ligadas à salvação do que ao juízo. Porque, vejam bem, João estava chorando. Aí o que o ancião fala para ele? Não precisa chorar, João. O Cordeiro venceu e é digno de receber da mão daquele que está sentado no trono o livro. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi a percepção que João teve de Jesus Cristo. Ele vê em Jesus Cristo o servo sofredor e o cordeiro vencedor. Foi revelado para João Batista. João Batista não apavorou, diferente de muita gente hoje em dia que está apavorada diante da possibilidade da morte, que sempre esteve presente, né? Mas ele viu em Jesus Cristo a vitória na cruz do Calvário. Ele viu Jesus Cristo glorificado.
Quando Herodes mandou cortar a cabeça dele, eu acredito que tenha sido igual Paulo, né? Deu até uma ajeitadinha assim para facilitar a vida do verdugo. Assim em Apocalipse, queridos, queridas. O Cordeiro de Deus é o Cordeiro sacrificado e o Cordeiro militar. Ambos interligados pela misericórdia e justiça do Pai. O Armagedon vai acontecer assim, ó, puf! Sabe como que vai se dar a vitória do Cordeiro? Pelo sopro da boca. O Cordeiro tem 7 chifres e 7 olhos. Autoridade triunfa ao servo sofredor. O Redentor, objeto de adoração, regente, juiz, pastor e noivo. E quem é a noiva? Somos nós. A Igreja de Cristo, que foi comprada por alto preço. O céu passa pela Igreja. Aí os irmãos compreendem quando eu digo que estou sentindo muita saudade. Estou sentindo muita falta. Não fosse essa oportunidade aqui, eu acredito que eu já teria entrado até em crise. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Sou muito grato à vida do André como instrumento para que ela se concretizasse na minha vida. Porque é uma forma, como foi pregado ontem pela manhã, temporária, para que a gente não fique absolutamente separados, porque alto preço, como foi cantado ontem no louvor à noite, foi pago para que eu seja um contigo, meu irmão. Os chifres retratam o Messias guerreiro e os 7 olhos, o Cordeiro que vê tudo. A onipotência, os chifres. A onisciência, os olhos. Os 7 olhos, como tratado em 1:4 e 4:5, são os 7 espíritos que percorrem toda a terra. O Espírito Santo enviado por Deus, sua onipresença. Falei que eu ia ficar quieto aqui, com a coluna ereta, mas eu não aguento. Aí dói. Apocalipse 1:4. João às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. O Espírito de santidade de Jesus Cristo que foi derramado sobre nós conforme a sua promessa. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O mundo todo é enganado por Satanás. Pai da mentira. Mas, ao mesmo tempo, o Evangelho eterno é proclamado aos habitantes da terra. Nós vamos ver adiante que Satanás foi manietado, mas o seu poder não foi totalmente tirado dele. Ele continua agindo, mas a sua ação é uma ação que acontece dentro dos limites definidos por Deus. E o Evangelho está sendo pregado,
e o Evangelho está sendo levado a toda criatura conforme a vontade dele. Em Apocalipse 12:9, nós encontramos o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo, é o pai da mentira. Vocês já viram a confusão que está? O falatório que está? A mentirada que está? Ele e os seus anjos foram lançados à terra. 14:6. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda tribo, língua e povo. 7. Disse em alta voz, esse anjo, temam a Deus e glorificam, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Espírito Santo, portanto, 7 olhos, dá início à missão universal de Deus para toda a terra. Deus e o Jesus exaltado derramam o Espírito Santo prometido. Atos 2:17, nos últimos dias, diz Deus, e nós estamos vivendo esses últimos dias. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Eu, particularmente, prefiro viver essa realidade do que está sendo mostrada aí. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou sobre nós, derramou o que vocês agora veem e ouvem. É esta a vida que nós estamos vivendo. Essa é a vida do crente, a vida com o Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre nós. Ele passa a reinar no lugar do Pai, executará o plano divinamente ordenado, abrirá o rolo, o que significa o juízo do mundo e a vindicação dos santos. Tudo isso aconteceu. Tudo isso que João estava vendo é revelado para nós. Aconteceu porque o Cordeiro foi morto, foi obediente até a morte de cruz. 8. Diz assim o verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro. Aí entramos nós, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quando o Cordeiro pegou o livro, os líderes da adoração celestial, que são os 4 seres viventes e os 24 anciãos, prostraram-se diante dele. Dele quem? Cordeiro. Que parecia ter estado morto, mas que agora vive. O leão da tribo de Judá, o carneiro com 7 chifres. A prostração diante da divindade é encontrada em toda a Bíblia e é frequente no livro do Apocalipse. Olha, quando compreendemos, quando nos é revelado, quando guardamos no coração essa verdade bendita, que verdade? Cristo recebeu o livro da mão
do Pai. Por quê? Porque ele foi encontrado digno. Ele recebe. E essa passagem do livro do Pai para o Cordeiro simboliza a passagem de autoridade, conforme lemos em Hebreus 1. Porque Deus deu a Jesus Cristo um nome que está acima de todo nome. E qual é a reação quando nós percebemos, quando nós vemos, quando nós aceitamos essa verdade maravilhosa? Nós nos prostramos em reconhecimento de quem Ele é e do que nós somos. E houve prostração. Quem se prostrou? Os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram. Apocalipse 4:10. Os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono, reconhecem que não são dignos, como criaturas não são dignos. Toda a honra e toda a glória para o Criador e Salvador. 5:14. Os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Prostração e adoração. E olha a sequência. A verdadeira adoração brota do coração de quem está prostrado, com o rosto em terra. Quem reconhece quem Ele é e o que nós somos. Todos os anjos estavam de pé. Aí já é todo mundo. Ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes. E todo mundo, eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus. 11:16. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. 19:4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram: Amém, aleluia. Mas há um risco. Nesse mesmo capítulo 19, no verso 10, acontece uma coisa inusitada, e aí a gente tem com mais clareza a explicação do porquê que, por exemplo, os 24 anciãos não são 12 representantes das tribos de Israel e nem representantes dos apóstolos. Porque diante da grandeza do que João estava vendo, diante da grandeza do que os anjos e os anciãos estavam revelando, o que João faz? Verso 10 do capítulo 19. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Caí aos pés de quem? Aos pés do Cordeiro? Aos pés daquele que está sentado no trono e reina para sempre? Não. Caiu aos pés de um conservo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Sabe o que João estava adorando? Criatura, ancião. 22:8, repete. Eu, João, sou aquele que ouvi
e vi estas coisas e fiquei abalado. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me prostrou, mais uma vez adorando a criatura e não o Criador, que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. E João recebe o final da exortação. Adora a Deus, adora aquele que foi digno de receber o livro e desatar-lhe os selos. Abrir o livro, tem história nas mãos. Adora aquele que está sentado no trono e que deu ao Filho toda a autoridade sobre o céu, sobre a terra e sobre tudo o que neles há. O Cordeiro está prestes a inaugurar os eventos que terminarão com a ordem presente e instituirão o reino final e o reinado glorioso de Deus. Cada ser celestial tem 2 objetos, uma harpa e uma taça de ouro com incenso. Mas ninguém pode tocar uma harpa e segurar uma taça. Acontece que foram encontrados vasos antigos em sítios arqueológicos greco-romanos em que Apolo segura uma harpa e uma taça em um ato de libação. A harpa é uma lira com 10 ou 12 cordas, usada frequentemente na adoração no templo para acompanhar hinos. Era instrumento para cantar os salmos, acrescentando alegria à adoração, instrumento belíssimo. Davi era arpista. As taças de ouro cheias de incenso aparecem no Novo Testamento somente aqui, no Apocalipse, né? Então, vamos ver alguns textos do Apocalipse que tratam das taças. Apocalipse 5:8. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Já lemos esse texto, mas vale repetir, são as nossas orações. Nós temos uma participação nos eventos escatológicos, nos eventos finais, e essa participação nossa dá-se pelas nossas orações que são guardadas numa taça de ouro. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias de ira, da ira de Deus que vive para todo sempre. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário dizendo aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. A ira final de Deus é guardada em taças que são distribuídas a 7 anjos que derramarão essas taças sobre a terra. Em 16:1 a gente vê. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário dizendo aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Verso 2, o primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra. E o que aconteceu? E abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. 3, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e essa se transformou em sangue como de um morto. E morreu toda a criatura que vivia no mar.
4. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e elas se transformaram em sangue. Verso 8. O quarto anjo derramou a sua taça e no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. No verso 10, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o gramado, sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se ali as águas, preparando o caminho para o Armagedon. 17. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito, está consumado. Então as taças guardam nossas orações, e as taças também são usadas no derramamento da ira do nosso Deus e na consumação dos tempos. É isso. E nunca podemos nos esquecer que estamos aqui, mas estamos participando daquilo que João viu. Uma surpresa, né? Os juízos dos selos, das trombetas e das taças são, em parte, a resposta a Deus às nossas orações. E é interessante refletirmos, já encerrando a nossa conversa de hoje, sobre o que é apresentado nesses versículos que nós estudamos hoje, né? Versos 4 a 8. João chorou. E por que João chora? Por causa da condição humana, por causa da condição dele, por causa da condição nossa. Caídos, pecadores, confusos, guiados pelo Espírito Santo de Deus, que é o nosso selo e o nosso penhor, a garantia de que Deus não abre mão de nós, apesar de nós. João chorou. Como vimos, Jesus Cristo chorou diante da tristeza das irmãs de Lázaro. Oh, Senhor, se eu tivesse chegado um pouquinho mais cedo. E João está ali diante daquela cena em que há um silêncio no céu. E Deus permite que ele chore, porque ele chorou, conheceu a dor provocada pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte. Permitiu que João chorasse, permitiu que o salmista escrevesse o Salmo 137, que é um lamento. Eu assisti com a Adélia a entrevista que a Oprah fez com a Meghan e o Harry, príncipe inglês. Uma entrevista tensa, sofrida. O que era um conto de fadas acabou virando um pesadelo. Um casamento belíssimo, muito diferente das bodas do Cordeiro que nós participaremos pela eternidade. Mas um casamento que tinha tudo para ser feliz. Ela uma boneca, ele um príncipe da família real. Aí ela começa a experimentar sinais de racismo no palácio e entra em depressão. E aí vem o medo de compartilhar a depressão, que é uma coisa terrível. Nesse período agora recente, nos últimos
dias nós tivemos lá a Adélia mais uma vez experimentando a depressão rondando a nossa vida. Coisa terrível. E a Megan, com toda a dificuldade dela para abrir o coração com as pessoas. Só que quando ela abriu o coração com as pessoas, todas as portas se fecharam para ela. E o príncipe decidiu pelo desapossamento. E uma outra consequência terrível foi a falta total de seguranças mantidos pela coroa, tanto para ele, quanto para a esposa, para o filhinho que já nasceu e a filhinha que está para nascer. Cortaram tudo, inclusive a mesada. E uma dos desabafos da Megan era o seguinte, que ela estava naquele estado de depressão, com uma ideia fixa de suicídio, e que tinha que ir nas solenidades expressando alegria e normalidade, só fachada, uma grande mentira. Não podia chorar. E uma das coisas assim, que mais me deixaram assim abalado na entrevista, e a Adélia também, é a falta de fé. Mal sabem eles que aquele cordeiro que João viu, que era o leão da tribo de Judá, um carneiro com 7 chifres, 7 olhos, e que foi digno de pegar o livro da mão do Pai, está à porta e bate. Ele está assentado em glória, mas escolheu que o seu trono fosse todo arranjado em nossos corações. E a promessa dele é: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei contigo. Nem Oprah, nem Winfrey, nem Meghan ou Harry são conhecedores dessa verdade. A oportunidade que o Harry teve de expressar a sua fé, ele levou a mão assim, tipo, eu sou a pessoa mais improvável de crer que existe uma força ou qualquer coisa que possa nos ajudar. Mas a palavra de Deus que nós temos hoje, nessa manhã, não sei que horário que você vai assistir a nossa gravação, é essa. Aquele cordeiro, o leão da tribo de Judá, que parecia ter estado morto, mas que vive e que foi digno de receber da mão do Pai o livro, e que todos se prostraram diante dele, está à porta e bate. E ele é o nosso sumo sacerdote, eterno, que conhece as nossas dores, conhece o nosso sofrimento, conhece as nossas incertezas, conhece a nossa frágil fé, porque ele experimentou todas as provações e está conosco, quer estar conosco, quer ceiar conosco. E a promessa é que aquele que comer jamais terá fome, e o que beber jamais terá sede. João chorou. Jesus chorou. E foi obediente e humilde até a morte,
e morte de cruz. E enche o nosso coração da verdadeira alegria, da verdadeira esperança de que Ele está nos preparando morada e que no novos céus e nova terra Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Da mesma forma que o choro de João foi transformado em adoração e louvor. É o que Deus tem feito no nosso coração e é a nossa oração para que Ele continue fazendo a sua boa obra em nós até aquele glorioso dia. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado porque, apesar da nossa condição, o Senhor não poupou o seu próprio Filho e Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Abriu mão de toda a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E foi humilde até a morte e morte do cruz. Por isso Ele foi encontrado digno de pegar o livro e de abrir a história, de ter a história nas mãos. A história da humanidade, a vida de cada um de nós, Pai, está nas Tuas mãos. E isso enche o nosso coração de alegria, isso enche o nosso coração de amor, isso enche o nosso coração de paz, de segurança, de esperança, de adoração, de louvor e glorificação do Seu santo nome, porque o Cordeiro de Deus que venceu é o leão da tribo de Judá, que assentou-se à Tua direita e intercede por nós, está com nós e em nós, cuida de nós. Nós somos muito gratos por isso. E te rogamos, Pai, que sejamos sal e luz neste mundo, para que pessoas como o príncipe da Inglaterra, a princesa que foi destituída, a Oprah, seus filhos, muita gente de toda tribo, povo, raça, nação, te conheçam e experimentem o que nós temos experimentado nesses tempos difíceis. Em nome de Jesus. Amém. Beijão para todos. E não deixem de mandar para a gente dúvidas, contribuições, sugestões. Serão muito bem-vindas. Um abração para todos. Até semana que vem.